O Grupo Gazeta de Comunicação dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. Já passaram aqui pelo estúdio do Jornal do Meio-Dia os candidatos Jaime Campos, do Democratas, e o procurador Mauro, do PSOL. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos seus respectivos assessores. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato ao Senado pelo PSDB, Nilson Leitão. E a entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Um prazer falar com você. Candidato, por que é que o deputado Nilson Leitão quer ser senador da República? Lúcio, eu passei por todos os cargos, né? Fui vereador, deputado estadual, prefeito por 2 vezes. Estou no meu segundo mandato de deputado federal. Eu poderia até ter uma candidatura aí a federal mais confortável, né? Uma disputa até menor. Fui o mais votado no mandato passado, na eleição passada, quase 130 mil votos. Se eu perdesse 50 mil votos desses 130, eu ainda teria 70, estaria eleito dentro do meu grupo. Mas eu defini que estou preparado para ser senador. Ocupei todos os cargos no Congresso Nacional, sou líder lá desde 2013, assumi a principal frente parlamentar do Congresso, lidero a bancada do meu partido, fui o deputado que mais apresentou projetos na Câmara da bancada de Mato Grosso, fui o único que transformou projetos em leis, atendendo praticamente todos os setores, atendi os 141 municípios com recursos do orçamento da União indicado, graças a uma luta iniciada em 2012, Mato Grosso hoje dobrou as vagas de medicina na Universidade Federal, uma luta que começou no meu gabinete, tinha só 100 vagas em Mato Grosso, hoje tem 200 e está no interior, que são 40 em Rondonópolis, 60 em Sinop. Vamos triplicar o atendimento de radioterapia de câncer, numa luta também que começou no meu gabinete. Mato Grosso só tem Cuiabá hoje, que tem a radioterapia, e nós teremos Sinop, dia 1º de setembro, iniciando as obras de um programa que iniciamos lá atrás do governo federal, e Rondonópolis, dia 22 de setembro, também inicia as obras. O senhor está falando aí de deputado federal. Estou falando da minha luta, o que eu fiz. E o futuro? Olhando para trás, eu me olhei no espelho e olhei no retrovisor. O Senado não é uma função que qualquer um vai lá e chegar. Você precisa conhecer aquela casa. Você não pode dizer laboratório no Senado Federal, que só são 3 vagas para representar lá. É isonômico. O futuro é as bandeiras que eu já levantei. Aspectos de redução da máquina pública. O Senado, ele discute o Estado. A Câmara discute o povo. O Senado Federal é para discutir as obras estruturantes, a questão ambiental, as questões trabalhistas, as questões estruturantes do Estado como um todo, a logística nossa. Eu trabalhei, conheço bem dessa área e fazer com que o Brasil seja mais unificado, pacificado no nosso campo, defendendo de fato aquilo que nós já levantamos, novo licenciamento ambiental, modernização da nossa legislação, que seja legislação auto-aplicada, que o Brasil se modernize para atrair investimento e gerar emprego, mas reduzindo o tamanho da máquina pública, que já é proposta nossa. Candidato, o senhor falou em questões trabalhistas e teve um projeto do senhor como deputado nessa área que gerou uma polêmica danada. O senhor teve, inclusive, que retirar o projeto, que era em relação aos trabalhadores rurais, que foi muito criticado. Criticado por uma esquerda radical, por alguma parte da imprensa, não todos, ao contrário, alguns jornalistas também de esquerda, assumidamente comunista, e que é claro que vai ficar contra o desenvolvimento. Eles são contra a produção. E esse tipo de briga eu travo toda hora e não tenho problema. Eu não estou lá para agradar todo mundo. Era a favor da produção, mas favorecia também os trabalhadores, claro, ou era contra os trabalhadores? Lógico que é a favor dos trabalhadores. Não é contra aqueles que ganham dinheiro em cima de quem trabalha. Hoje existia sindicato do sindicato. Nós temos que acabar com isso. O Brasil tem que enfrentar esses debates ideológicos, acabar com essa conversa de esquerda e de direita, entender que só tem um jeito, não tem nenhum programa de inclusão social mais digno do mundo do que o emprego. Agora, nós temos uma lei trabalhista de 1973. Em 73 o Brasil importava alimento. Não é o mesmo Brasil de 2018. Precisa modernizar, não pode dar qualquer tipo de espaço para interpretar uma lei. A lei tem que ser auto-aplicada. A fiscal tem que olhar, ler e aplicar, não pode interpretar. Ele não é artista, não é ator. Ele tem que aplicar aquilo lá e não prejudicar devido à sua decisão política, partidária ou ideológica. Lei no Brasil tem que ser coisa séria. E não agora fica 30 anos fazendo lei, mais para atender países comunistas do que país capitalista, que precisa gerar emprego, renda, essa é a minha luta. Então nós enfrentamos, não foi só essa guerra, foram várias e estou pronto para enfrentar mais. Como deputado, o senhor apresentou um projeto aí para reduzir a máquina pública.
Se o senhor foi eleito ao Senado, o senhor continua essa luta Óbvio, aí? claro. Essa é uma luta que eu comecei como prefeito. Aliás, ganhei... Essa máquina pública, essa redução da máquina pública envolve aí diminuição de número de deputados, Perfeito. senadores. Essa é a cabeça de quem faz gestão. Eu ganhei o prêmio da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2002. Exatamente fazendo isso como administrador, sobrando dinheiro para investir na saúde, na educação, é por isso que eu ganhei prêmio na educação, na saúde, na área social, fui premiado em todas essas áreas. Exatamente, agora de forma objetiva, o que é? Iniciando pela casa que eu estou, reduzindo de 513 deputados para 395 deputados, reduzindo de 81 senadores para 54 senadores e reduzindo de 1.059 deputados estaduais no Brasil inteiro para 804. São 400 cadeiras a menos, que vai impactar em 5 bilhões de reais. Aí tem que acontecer isso no Judiciário também, no Ministério Público, no Executivo, todos dão um passo atrás, cortar os privilégios, tirar o carro oficial, sobrar dinheiro para a gasolina da ambulância, sobrar dinheiro para o remédio. Nós temos que economizar pelo menos 15 bilhões de reais dentro dessa máquina pública que é a área meio, que não vai precarizar, não vai diminuir o atendimento, mas precisa sobrar dinheiro para investimento. Candidato, o senhor faz parte aí da chapa do PSDB, que tem o governador Pedro Taques candidato à reeleição. A última pesquisa Ibope, divulgada aí, mostrou aí uma rejeição do governador superior a 40%. Esta rejeição pode atrapalhar a candidatura do deputado Nilson Leitão por ser do PSDB e também porque a gente sempre viu aí de que o governador puxa o candidato ao Senado, ou costuma puxar? Eu costumo dizer que, no meu caso, que estou no mandato, e quem está no mandato, ele só tem uma coisa a apresentar para a sociedade, é o serviço prestado. Se eu conseguir alcançar a sociedade, o eleitor, e mostrar o que eu fiz, eu tenho certeza absoluta que eu vou conquistar muitos votos, porque eu trabalhei, fui o deputado que mais apresentou projetos. Eu tenho 480 atividades parlamentares contra 260 do segundo colocado do estado de Mato Grosso. Então, eu trabalhei muito e entreguei recursos em todo o estado, projetos e tudo mais. O governo, por si só, ele é normal ter a sua rejeição, ele está no governo. Quem é oposição não tem rejeição, ele não está administrando nada, ele só está criticando, está atacando, é normal. Esse é o papel da política. Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. E outra coisa, você está em um grupo. O grupo você assume as coisas boas de um governo e as coisas ruins do governo. Você não pode querer ser desleal e querer só se beneficiar da parte boa, né? E querer ser amigo para a hora da festa e deixar de ser amigo para a hora da confusão, na hora que você da crise. Você tem que ser isso mesmo. Assumir os defeitos e as qualidades, mas mantendo o seu caráter, os seus valores, o que você pensa. A deslealdade não é um bom valor para a vida de ninguém, nem para a política. Candidato, o senhor falou aí que está num grupo. Agora, tem alguns problemas lá nesse grupo. Tem muitos problemas. Por exemplo, com a sua companheira de chapa, candidata ao Senado, a juíza aposentada Selma Arruda. O senhor não quer dividir o tempo com ela? Não tem nada disso. Não tem nada disso. É isso ou não? Não tem nada disso. Não tem nada disso. O que acontece? Quando se junta a coligação, nós temos dois candidatos a presidente da República hoje no palanque. Um é o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, o outro é Jair Bolsonaro, que é do PSL. O PSL, ele é um partido que está trabalhando a antipolítica, né? A renovação e tudo isso, criticando a classe política, com todo o direito de fazer o seu discurso, o seu conceito. Né? Mas eles não têm tempo de televisão. Por que não tem tempo? Inclusive é uma emenda minha como deputado federal lá atrás, que só conta o tempo dos 6 maiores partidos de cada coligação. E aí o PSL, por ter 9 segundos, não está entre os 6 que não é votado. Não teria nenhum tempo pelo partido. O que nós estamos fazendo? Como há divergência no primeiro turno, e eu não tenho problema em assumir o segundo voto com o Bolsonaro, o primeiro voto meu do Geraldo Alckmin, e estamos num palanque só, está sendo feito proposta. Só que a primeira vez que eu vou sentar com a juíza Selma para tratar desse tema, e eu e ela temos uma relação amistosa, apenas para fora que estão se falando coisas que até agora não falaram para mim, eu vou sentar hoje à tarde, vamos sentar de forma amistosa. Sou conhecido pelo meu trabalho coletivo, esporte. O senhor aceita dividir o tempo com política, ela? De forma igualitária? Eu vou levantar o que pode ser proporcional, sem atrapalhá-la e sem me atrapalhar. Eu tenho uma história, eu tenho que explicar. Ela não precisa, ela só tem que verbalizar para frente. O senhor falou em atrapalhar. Atrapalha o fato da juíza ter dito que ela e o procurador Mauro têm perfis muito parecidos? Isso atrapalha? Eu não acho que tenham parecido, porque ela é de direita extrema e ele é de esquerda extrema. Mas essa foi a declaração dela, não foi? Eu não vi, eu não assisti, não estou sabendo disso. Mas não são iguais, com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, não defendem a mesma ideologia, apesar que está meio bagunçado isso. Mas eu com a procuradora, com a juíza Selma, nós temos uma relação de respeito
respeito, amistoso. Eu sou pautado pela minha lealdade de grupo, tanto que nunca mudei de lado, nunca mudei de partido, sempre tentei ser muito fiel a isso, perdendo e ganhando. Eu acredito que hoje nós sentamos, acabamos com isso, que nós temos que discutir projeto, falar do que nós vamos fazer para o eleitor, para o cidadão, e não ficar preocupado muito com esse detalhe. Tem gente que está fazendo campanha sem nenhum tempo de televisão, então não tem problema isso não. Nós vamos debater com a maior tranquilidade, só que o PSDB tem esse patrimônio. Do mesmo jeito que o PSDB tem o desgaste por ser um partido que está há muito tempo aí, e você carrega o desgaste junto, você tem o benefício de ter um tempo de televisão maior. Então você tem esse debate, tem que ser feito, colocado na mesa, discutido, sem não tiver nenhum, não vai prejudicar ninguém. Mas em outras coligações que vivem em situação idêntica, vão dividir o tempo? Nenhuma vive situação idêntica, não. Não? O PRB, por exemplo, lá do senador Wellington Fagundes com o PCdoB, não vive uma situação parecida? Mais ou menos. Mais ou menos, Bem né? mais ou menos. Bem mais ou menos. Não tem candidato a presidente da República, nenhum dos dois. Candidato, uma outra questão aí. Vamos falar agora um pouco sobre as delações de Permínio Pinto, ex-secretário de Educação, e do empresário Alain Maluff. O empresário Alain Maluff chegou a dizer, inclusive, na delação dele, a imprensa já divulgou isso, de que o deputado Nilson Leitão tinha uma participação destacada no esquema lá de desvio de recursos da Secretaria de Educação. Lúcio, você já viveu isso, outros já viveram isso. Há 3 anos falando a mesma coisa. A Justiça é muito eficiente, o Ministério Público é muito eficiente. Não tem um procedimento aberto, não tem um inquérito aberto, aparece isso no meio de uma eleição. Esse Alain Maluff, que eu conversei com ele umas 4, 5 vezes na minha vida, é um irresponsável fazer isso, né? Vou acioná-lo no momento certo, não tenha dúvida disso. Não tenho relação pessoal, não sei onde é a casa dele, não sei onde é o escritório dele, não sei onde é o buffet que ele tem lá, que é de uma família que eu respeito, uma família tradicional. Agora ele, no mínimo, está usando meu nome para poder tirar o processo daqui, que isso foi para a imprensa em 2016. Para poder ter foro tirado daqui da mão que estava aqui. Agora, todo o Ministério Público, os juízes que passaram como titular desse processo, não abriram um procedimento em 3 anos? Não tem uma ação, nada. Agora, depois que está sendo condenado a 11 anos, ele começa a tirar daqui. Na delação, ele fala aquilo que ele não falou no depoimento. É uma coisa muito estranha. Eu não tenho relação pessoal com ele, não tenho nenhuma preocupação com esse assunto. Eu sou o tipo de homem público que estou pronto para responder qualquer dúvida que tiver. O senhor acha que isso pode ser uma armação? É isso? Eu acho que é, no mínimo, uma irresponsabilidade e do vazamento, porque não é só isso. Mesmo que alguém devesse alguma coisa, o vazamento disso é muito grave num período eleitoral. É muito grave, porque se é segredo, ou abre de uma vez para todo mundo saber, porque eu não fui notificado. Você tem documento dessa delação? Você como jornalista? Existem suspeitas, candidato, de quem é que pode ter vazado vários, essa informação? Pode ser os próprios advogados, pode ser o Ministério Público, pode ser qualquer um. Pode ser fogo amigo? Ou inimigo, né? Ou inimigo? É uma eleição, né? Uma eleição. Eu disputo a eleição, eu não tenho o comitê da maldade, eu não armo contra ninguém, eu não acuso ninguém, eu não entro com uma ação leviana contra ninguém. Agora é uma molecagem para um período como esse. Eu não participei de esquema, nunca sentei na mesa, nenhum deles tem moral para falar isso, de dizer que eu sentei na mesa para fazer qualquer tipo de conluio, negociação. Não aceito, aliás, sou o contrário. Eu sou aquele candidato que fala assim, não vote em candidato corrupto, eu não quero eleitor que venda voto. Eu acho que isso é uma grande molecagem, porque eu tenho serviço prestado. Tem serviço prestado, Lúcio. A sociedade sabe disso, eu tenho o maior apoio da sociedade, me dediquei ao meu serviço parlamentar, ao salário que eu ganhei para poder honrar, e agora um momento como esse, de uma eleição, onde eu me coloco como um dos candidatos mais preparados, porque o Congresso é feito de lideranças. E desde 2013 eu assumo liderança. Quando o PT tinha 80%, eu era líder da oposição. Não é quando tinha 10%, não. Eu enfrentei desafios. Fiquei 12 anos na oposição sem querer cargo. Eu sempre respeitei isso e nunca quis privilégio. Quem me conhece sabe disso. Tanto que eu tenho uma base forte no interior e o respeito de mais de 110 prefeitos que declararam apoio de suprapartidário. Então eu me sinto muito à vontade em ser candidato, sou ficha limpa, não tem nada que me impede, não devo nada e com toda certeza, infelizmente, 38 dias de campanha, alguém pode querer usar isso como fake, como outra coisa. Depois das eleições, se alguma vez eu for notificado, eu vou responder. Como toda vez que eu fui notificado, eu respondi e ganhei. Nunca perdi uma ação. Candidato, antes de encerrar a entrevista, nós temos 1 minuto e meio. Eu queria fazer um questionamento aqui. Qual a dificuldade dessa eleição para o Senado com 2 votos? E aí o senhor já aproveita para dar o recado ao eleitor. Bom, Lúcio, primeiro agradecer aqui a oportunidade.
essa emissora dizer que a grande dificuldade dessa eleição com 2 votos é porque às vezes o eleitor, ele quer eleger alguém, divide o segundo voto com outro e aquilo pulveriza. Foi assim que aconteceu com o Dan de Oliveira. E aí tínhamos um candidato preparadíssimo para poder representar o estado de Mato Grosso e acabou perdendo a eleição. Não que a Séries não foi uma boa senadora, mas perder o Dante naquele momento foi algo cruel para a política de Mato Grosso, até os adversários reconheciam isso. E a mesma coisa, o Senado é uma casa que lá é um tribunal. Né? Hoje nós temos 8 deputados federais em Mato Grosso e 70 em São Paulo. Agora nós vamos ter uma demanda enorme com a ferrovia FICO, que vai ligar Água Boa até Goiás, e essa ferrovia vai depender dos deputados do Pará, que são 17 contra 8. No Senado não, no Senado são 3 contra 3, que tem que eleger pessoas que têm experiência, conhecimento, capacidade. Não alguém que vai fazer laboratório lá no Senado Federal. Eu tenho a intenção de ser útil para o meu estado e vamos ganhar a eleição pelo serviço prestado, pelo que eu fiz e pelo que eu pretendo fazer. Não tem nenhum outro segredo. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. E meu número é 456 e peço para o eleitor votar.